boa noite. Mais uma vez aqui com vocês, eu, Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Conhecimento e Desenvolvimento Humano Lakshmi, localizado na Rua da Moca, 3146, São Paulo. E hoje, o programa Autossuperação traz aí um brinde a mais a você, um prêmio, por você estar aqui conosco, compartilhando e tendo a mesma sintonia de querer produzir e tornar-se ainda melhor. Hoje com vocês, eu trago uma grande parceira e uma hoje aliada a um projeto de autoconhecimento, a um projeto de melhora de performance no mundo corporativo, para grupos e também para pessoas que queiram produzir e acessar canais de evolução que produzam resultados ainda melhores. Hoje eu estou compartilhando do mesmo propósito com a psicóloga Sandra Regina, que está aqui ao meu lado já posicionada para trazer e compartilhar com vocês uma prova do que é poder ir além, uma prova de uma história que será compartilhada pela Sandra, de uma experiência que ela vivenciou com uma cliente, com uma aluna. Eu gostaria de que isso hoje fosse apercebido por você como uma prova de que é possível sim ir além, de que é possível mesmo com um cenário desafiador, mesmo com notícias não tão favoráveis, mesmo que você não tenha ao seu redor coisas que deem base para você seguir adiante, o como é possível acreditar e como é o possível alcançar um sonho, alcançar uma meta e um objetivo. Então eu estou passando a palavra aí para minha grande parceira, Sandra Regina. Boa noite, Sandra. Boa noite, Kátia. É um grande prazer ter você aqui também. O prazer é meu. A Sandra já faz parte da colaboração dos atendimentos do universo do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi. A Sandra também é uma parceira em pesquisa, em estudos e nesse aprendizado contínuo que nós temos aí na busca pelo melhor ao ser humano. E a Sandra, tendo tanta coisa e tantas particularidades com o mesmo projeto, é evidente que a vida nos une agora para compartilhar com você um projeto ainda maior, ainda além dos nossos atendimentos. Nós estamos agora atuando na área da performance dentro de grupos corporativos. A você que tem aí de repente uma equipe que quer ir além, que está no processo desafiador, nós temos aí uma proposta para fazer a você. Mas antes vamos dar uma prova do quanto isso é possível. Eu vou passar agora para a Sandra e hoje eu vou me segurar, porque é uma história que muito me emociona. Sandra. E a mim também. Que, na verdade, a gente estava conversando antes de chegar aqui e eu quis compartilhar uma história que me marcou muito e foi a história que me colocou no ponto onde eu estou, né? Foi o primeiro passo para descobrir que eu estava no caminho certo. A história da Natália, que foi uma aluna minha. Eu sou formada em Educação Física, então por um tempo eu dei aula de Educação Física. E essas aulas, todos os alunos que passaram por mim, eles passaram percebendo os movimentos que o corpo tinha condições de fazer e passaram também descobrindo o que a música poderia fazer com o seu corpo. Então eu trabalhei muito com música, com todos os alunos que passaram por mim tiveram contato com a música. Teve um momento em que eu dei aula numa escola particular e essa aluna nos acompanhou durante 3 anos nessa escola. E no 3º ano que ela tinha 9 anos de idade, surgiu um desafio na vida dela, que é a situação de um câncer que ela teve que superar. E ela ia para a escola, em alguns momentos ela não conseguia fazer aula, mas ela fazia questão de estar presente nas apresentações que a gente fazia. Teve um momento em que nós
precisamos, para a escola, para apresentar alguma coisa na escola, na festa da primavera, por exemplo, nós ensaiávamos com todas as crianças, né, de todas as salas, e ela não podia participar, mas ela ficava sentadinha olhando, dando força para os colegas, né? E tinha dia que ela ia só para assistir a aula de educação física. Ia embora. Acabava a aula, ela ia embora. E aí chegou na semana da apresentação. Nessa semana, ela chegou em mim e falou: poxa, tia, eles chamavam nós, professores, tia, né? Tia. Era muito legal. E ela: poxa, tia, eu gostaria tanto de ir, mas eu acho que eu não vou poder ir. Aí eu falei pra ela: vai, se você tiver condições, vai com a roupinha que você já comprou, já preparou, né? Você sabe que não vai poder dançar, mas vai assistir os seus coleguinhas, né? Se tiver condições. E ela sabia, ela estava no processo já de quimioterapia, estava carequinha. Aí ela falou: bom, se eu tiver condições eu vou assistir. Chegou no dia, ela estava lá, linda e radiante, sorrindo, e foi nos abraçar antes de entrarmos. E aí aquele olhar dela me marcou muito, porque parecia uma estrelinha brilhando, né? E aquele sorriso contagiante, né? Aí ela falou assim, olhou pra mim: tia, vim só te dar um abraço, né? Eu falei assim, do nada me veio: você quer dançar? Aí ela falou assim: ai, tia, era tudo que eu queria, mas eu não posso, porque eu não ensaiei. Aí eu falei assim: bom, você não ensaiou, mas você conhece a música, você participou com as crianças, né, com todo mundo, você conhece a música. Vamos fazer o seguinte, você vai entrar como se você fosse uma estrelinha e fizesse todos os seus coleguinhas ali, que são estrelinhas também, brilharem. E você vai entrar no momento da música que você sentir mais vontade, você vai fazer o movimento que você tiver vontade na hora, deixa a música tocar você, deixa a música movimentar seu corpo. Aí ela: puxa, tia, eu quero muito. E foi. Aí colocamos a música, todo mundo já no pátio, né, enorme, a escola inteira esperando a apresentação. Qual era a música, Sandra? Era a música do Vangelis, Hymn. E aí ela entrou, fez os movimentos, eu acho que, na minha opinião, mais lindos que eu já... Porque veio da alma, né? Então a alma, naquele momento, tocou o corpinho dela e ela fez os movimentos e brilhou realmente como uma estrela. E acabou a apresentação, todo mundo aplaudiu de pé, né? E ficamos muito tempo ali agradecendo, e fomos para a coxia, né? Para dentro do espaço onde a gente tinha se preparado para apresentar. Aí ela foi, abraçou todo mundo, olhou para mim e falou: tia, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E falando isso, todos nos abraçamos, né? Nos emocionamos muito, tudo. E eu acho que, acredito eu, que ela superou aquele momento. Ela fez fazer o momento da vida dela, porque eu acho que foi realmente o momento mais feliz, porque ela, 2 meses depois, ela se foi. E ela superou as vozes dos médicos falando que ela não podia, superou a mãe dizendo que ela não tinha condições, e naquele momento ela realizou um sonho, que era dançar. Então, a partir dali, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para proporcionar momentos mais felizes para outras pessoas, né? Como se fosse honrar aquele momento da Natália. Então essa é a história da Natália. E é uma história que mostra a todos nós que um sonho vale por si só.
E quando você tem um sonho, ainda que exista todo um cenário, né, Sandra, limitado, um cenário que diz que não, ou até vozes externas de pessoas, parentes, familiares, que dizem, você não pode, duvide, duvide e sinta. Porque veja o que a Sandra compartilhou, que ela mesmo não participando dos ensaios, pedia para que a família levasse para assistir. Isso. Então ela alimentou dentro do coração dela aquele sonho. Mesmo não podendo participar, alimentou aquilo. Alimentou e foi agraciada por Deus e pelo universo, pela fé, porque colocou o seu sentimento, o seu foco, a sua atenção e a sua razão nesse propósito e nesse sonho. E o mais interessante disso tudo é que a Natália, que já partiu, deixa uma motivação e deixa uma referência para Sandra agora abraçar ainda mais amorosamente a sua causa, o seu propósito e fazer da sua jornada profissional algo que também deixe uma marca, né, Sandra? Uma marca de cura, eu vejo de como um libertação, legado mesmo, como um legado, porque como um legado. Foi a partir daí que eu fui buscar estudar psicologia para tentar unir o corpo, os movimentos do corpo e a mente, né? Então a mente, tem uma frase que eu gosto de sempre falar, a mente comanda, o corpo responde, a mente obedece, o corpo verdade. obedece. A mente, né, comanda e o corpo obedece. E essa foi a prova, né, de que realmente a mente comanda, porque na mente dela, ela queria muito realizar um sonho e o corpo estava debilitado, ela estava carequinha naquele dia, tudo, mas a mente foi mais forte e ela realizou seu sonho, né? E a mente também que produz esse estado desses milagres que se operam. Exato. Na vida de um estado limitado e que conseguiu trazer. E o mais interessante é a Sandra ter esse feeling, né? No momento que talvez você nem pensou direito, você sentiu. Eu só estendeu senti, o convite. E quando ela chegou para mim com aqueles olhinhos brilhantes, aquele sorriso, eu não pensei nada. Eu falei, você quer dançar? É agora. Porque a Sandra poderia ter suscitado medo, né? Imagina, a mãe dela vai brigar, exato. As pessoas por estar permitindo. Tive que falar com a mãe dela, pedir permissão para a mãe dela naquele dia, né? Sim. Ela chegou, minha mãe tá aí, ela não vai deixar. Eu falei, vai deixar. Fui conversar com a mãe, com o pai e deu tudo certo. E quando o coração está voltado para isso, a mente e o olhar, tudo se manifesta no sentido positivo de dar permissão. Isso. Esse é um milagre de alguns, do que a Sandra ainda vai despertar e muito mais. Esse é um dos resultados que se tem nessa jornada e que faz valer muito a pena, né? Nossa, faz valer muito a pena o que se estuda, o que se dedica, o que se debruça para apresentar. A Sandra tem um trabalho que eu gosto muito, que ela reúne a terapia e a dança. Como que funciona esse trabalho, Sandra? É assim, na verdade é a psicoterapia, a mente, com o corpo, né, com o movimento corporal. Então a gente traz, normalmente, antes a gente fazia esse trabalho só em grupo, agora a gente está fazendo individual. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar o que sente, né? E quando você está sozinho com a pessoa, ela vem, conversa, fala o que sente, se tiver que chorar naquela hora ela chora, e a gente utiliza aquilo para fazer movimentos, utiliza músicas que ela gosta, né? Para trazer os movimentos que ela necessita naquele momento. Não são movimentos padronizados, são movimentos da alma mesmo, que né? Fluem da pessoa. Né? Então, não é assim, não vou ensinar ninguém a dançar. Né? Eu vou colocar a música, o corpo dela, a mente dela, que vai trazer o movimento que ela sentir necessidade. E aí a gente vai analisando o que ela fala, o que ela sente, o que ela expressa através do corpo, né? A gente vai limpando, e ela mesma vai limpando, né? Então, isso leva também à cura. É uma forma. E é muito interessante que, fazendo uma analogia entre esse trabalho e até a PNL, é um trabalho que faz
com que você ancore o recurso de uma forma mais forte, né, Sandra? Isso. Ou seja, você usa o seu corpo também para produzir o resultado, o estado ideal, o estado de felicidade, de alívio, né, muitas vezes. Então, não é só uma conversa. Não é só uma conversa. Não é só uma troca. Também não. Né? Não é só a aplicação de uma técnica muito eficiente. Sim. É algo que traz até uma, como dizer assim, um plus a mais, traz uma coisa que... Um despertar, né? Um despertar, a sensibilidade. A sensibilidade, estava procurando isso. A sensibilidade ao momento. De cada um, e em cada momento, né? E fazer de um trabalho que seria tão técnico, às vezes até muito frio, ser uma coisa tão libertadora de um estado da alma de cada um, né? Exatamente. Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. Inclusive, esse trabalho direcionado também ao individual, eu utilizo muito a PNL, né? Porque você começa uma sessão com um objetivo, né? A gente percebe as causas que estão trazendo aquela pessoa naquele momento, onde ela quer chegar, né? O que causou aquela sensação não tão boa, né? E muitas vezes a gente usa psicoterapia, utiliza todos os recursos, todas as ferramentas que são necessárias ali, né? Às vezes a gente volta para um momento do passado em que ela descobre que foi aquele ponto em que desencadeou, né, toda aquela sensação ruim, e a gente vai trazendo para o presente, né, de uma forma com a PNL, com a psicoterapia, com todos os recursos que a gente tem, né? Por isso que a gente foi estudar. Aliás, para a pessoa sair, pelo menos naquela sessão, melhor do que entrou. E com novas percepções, com novas percepções. Muito interessante, Sandra, que às vezes, dependendo da emoção que se sente, nós às vezes nos pegamos até sem saber expressar exatamente aquilo, como que é essa dor, ou como que é essa sensação, essa impressão, como que foi essa experiência. Mas com o corpo, dando essa liberdade, essa permissão para o corpo se manifestar, ficou algo muito grandioso, que não precisa nem falar nada, né? É fantástico, porque tem, assim, tem cliente, tem pessoas que não gostam de falar. Sim. Né? Então ela chega lá, eu tô assim, assim, assado, eu quero chegar assim, assim, assado, no ponto X, ponto. Tô me sentindo muito mal, são palavras que eu já ouvi lá, mas eu não quero mexer nisso. Mas tudo bem, né? A gente coloca uma música e vai, através direcionando movimentos, ou direcionando, a gente coloca pontos na sala, que a gente utiliza as âncoras, né, na PNL e tudo, e vai direcionando a pessoa. E ali, ela, sem perceber, né, ela faz uma coisa tão natural, e depois, a cada sessão, ela, puxa vida, eu sabia dançar, e não sabia que sabia. Aí, puxa vida, nossa, desencadeou tanta coisa, abriu minha mente, sai com outra visão, né, ela percebe que ela tem capacidade de fazer e ali nem sempre, não necessariamente precisa ficar falando, né? Ela só expressa, tem liberdade para isso, né? Para sentir. Né? E expressar mesmo, que é o que eu estava mencionando agora. Muitas vezes é difícil falar de certas coisas, e às vezes também está muito dolorido a questão, né? Às vezes é uma questão que está muito dolorida, e através do corpo a pessoa dá passagem, não é isso, Sandra? Dá passagem para uma cura ali acontecer, até uma libertação daquele peso. E às vezes essa passagem é até inconsciente, porque ela sai melhor, não sabe por quê. Aí depois, em outras sessões, ela vem, puxa vida, não estou mais sentindo aquilo e tal, mas não consigo entender. É o inconsciente falando, né? Deixa o inconsciente falar, deixa você trabalhar com você, né? E é muito difícil uma pessoa que não aprecia a arte da dança. Em algum segmento, de alguma forma, seja pagode, balé, jazz, enfim. Mas é impossível uma pessoa não gostar de nenhum tipo de dança, de música, né? A música é muito inerente ao ser humano, porque desperta sentidos e sentimentos que até nós desconhecemos que temos, ou desconhecemos como aquilo pode produzir em você uma melhora, né, Sandra? É verdade, o nosso corpo é uma eterna dança. É uma eterna o universo dança. É uma eterna dança. Se você perceber, nossas células, elas têm movimentos. Todas as células internas têm movimentos. E esses movimentos que a gente não percebe, né? Nosso coração tem movimento, tem um pulso, ritmo, né? Você percebe o ritmo, o coração você consegue perceber, né? Se você parar para pegar a sua pressão sanguínea,
né, sente no pulso aqui, puxa vida, é uma dança. É o tempo todo. O universo, você olha para o céu, se você parar, olhar as nuvens passando, aquilo tem um ritmo, né? Tem um movimento, tem... Nossa vida é uma eterna dança. É uma eterna dança. Tudo, né, que nós assistimos, o mar, o vento, a terra, tudo tem um movimento. E nós também, né? O nosso sistema neurocentral, onde todos os neurônios ali estão trafegando e se comunicando, tem ritmo, tem música, tem dança, não é isso? Total. E essa técnica que a Sandra utiliza é muito interessante, porque ela reúne não só uma terapia, ela reúne métodos direcionados de acordo com o teu momento, de acordo com o teu perfil. E você, dentro desse momento, não é obrigado a nada. As coisas vão fluindo, vão nascendo num ritmo natural, né? E tem... vou compartilhar um caso que é muito interessante. A pessoa, eu acho que a esposa dele está até me ouvindo agora, né? Ele, no momento, ele está sem condições de falar. E é uma pessoa acamada. E eu trabalho com dança terapia. Como assim, né? Dança terapia. Assim? Já que o nosso corpo todo, ele é uma eterna dança, eu coloco o fone de ouvido, ponho as músicas que eu sinto que fazem sentido para ele naquele momento e trabalho com a vibração do corpo. Então, conforme a música vai tocando, eu toco no corpo dele, né? Eu percebo que ele tem reações diferentes. No caso dele, ele não pode falar no momento. Até o momento. Mas eu tenho certeza que se ele pudesse falar, ele fala... Tem momentos que ele fala... Não aguento mais. Ele não fala isso, mas ele se expressa dessa forma. E é isso que a gente quer, a expressão. A gente quer trazer a emoção, né? Tem momentos em que eu percebo, no caso dele... ele olha para um lado, olha para o outro, parece que está atento à música. Aí eu faço um movimento diferente, ele esboça. A gente não pode dizer que é um sorriso, mas ao mesmo tempo, se você filmar, ele abre um pouquinho o sorriso, né? De uma forma... Mas é assim. Então a dança terapia é para qualquer pessoa, para qualquer idade. Criança, nós tivemos um grupo em Arujá, que ficamos 4 anos com o mesmo número de pessoas, e nesse grupo tinha crianças de 8 anos a 60. A 60. É diverso, né? Então, e fez tanto deu resultado que ficamos 4 anos juntos, né? Então, é uma coisa muito livre, uma coisa muito espontânea. E é muito interessante, especialmente, vamos supor, no universo feminino, né? Que eu tenho uma afinidade muito grande com esse universo feminino. A mulher hoje, ela tem uma estima não muito reconhecida e não muito alinhada para si mesma. Ainda, porque nós já estamos aí, hein? Nós já estamos aí para atuar com isso. Exatamente. Pouquíssimo tempo. Essa é uma das nossas funções, uma das nossas funções aqui. Então, Sandra, eu percebo sim o quanto a mulher ela consegue manifestar o feminino, como ela consegue manifestar sentimentos, situações de prisão através do corpo, através da dança, sem muitas vezes perceber. Sim. Você está falando do feminino, mas é interessante ver o masculino também. Porque a mulher, ela é muito recatada, sim, né? Mas nesses momentos ela se solta mais. O homem, ele é criado para não fazer determinados movimentos. Não pode mexer, né, a cintura, o homem não chora, não pode ter emoções, né? Então, mas esse trabalho para o homem também funciona muito bem, porque principalmente quando ele está sozinho no consultório, é o momento em que eu sempre falo, né? Aqui você não tem ninguém te filmando. Eu não vou contar pra ninguém, ninguém te criticando, nem ninguém te avaliando, né? Ninguém avaliando. O movimento que você fizer, o que você disser, é seu, né? Vai ficar nessas 4 paredes aqui. Então, ok, fique à vontade, né? E dá um resultado muito legal. Eu entendo, Sandra, positivo. Que até, por exemplo, as pessoas assim que de repente até já se aposentaram
E não tem, assim, nesse momento algo, né, que dê aquela sensação gostosa de prazer pela vida, né? Na Moca nós sabemos que é um bairro, ele é extremamente tradicional, bem antigo. E eu já me deparei com pessoas exatamente nesse ponto. Pessoas assim que já fizeram sua carreira, já criaram seus filhos, e que quando chega tem aquele caso do, como é que é, no ninho, como é que é, o ninho abandonado, tem uma expressão aqui, eu não me lembro. Ninho abandonado. Ninho abandonado. E chega, os filhos já estão partindo, ou já foram embora, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Esse é um trabalho muito interessante para expressão. É um trabalho muito interessante para você que quer criar aí um novo prazer pela vida, uma nova sintonia, um novo ritmo desse momento da sua vida, né, Sandra? Um ritmo que é seu, um ritmo que você pontua, que você vai deixando fluir e deixando nascer ao seu tempo, ao seu modo, sem nenhum tipo de pré-julgamento. Isso que é fantástico, né? Sem ter que estar enquadrado, né, num determinado padrão, né? Padrão de dança, de música. A gente trabalha sempre com a música que você gosta, né? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Muitas vezes a pessoa que traz a música, eu trouxe essa aqui que eu acho que vai, né? Vai mexer comigo, ok, vamos trabalhar. E funciona muito bem, né? Funciona. Porque aí, como diz na PNL, você vai seguir exatamente a proposta. É um rapport, né? É um rapport. E você dança junto, Sandra? Como é que funciona? Depende. Tive uma sessão em que a pessoa, assim, só demonstrando, né? Tem uma das sessões que a gente trabalha você como se você fosse um Pinóquio, né? Foi a sensação da pessoa, ela está endurecida. E aí a gente trabalha moldando um Pinóquio. Então no caso, eu sou o Pinóquio e a pessoa que vai me moldar, ou vice-versa. E aí, para o movimento, o Pinóquio se movimentar, precisa de alguém, né? O boneco não se movimenta sozinho. Sim. Então eu entro nesse caso, mas só que a pessoa que vai fazer os movimentos que ela sentir e vai me conduzir nos movimentos que ela sentir. Isso é o grande fato do rapport. Muito bom, né? Muito bom. Então, você que está querendo saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Sandra, você pode entrar no nosso site a partir de segunda-feira, que é o www.universolakshmi.com.br, e lá eu vou estar disponibilizando um material que é criado pela Sandra para que você tenha mais conhecimento sobre essa técnica e o poder que ela pode trazer para você. Você que quiser manter contato com a Sandra, de repente para agendar um atendimento ou até para conhecer um pouco mais esse processo de levar para sua empresa, para o seu grupo, seja religioso ou não, ou esportivo, enfim, é muito aberto e existe uma forma de personalizar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo. Qual que é o seu telefone, Sandra, para contato? 99851 5036. De novo? 99851 5036. Ótimo, vocês quiserem mais informações sobre a Sandra, ou ligue também lá no nosso instituto, que é o 3567-5109. Eu agradeço muito a presença da Sandra aqui, que agora vai estar participando da programação junto comigo, para nós estarmos aí alinhando, ao vivo, hein, convite. Nós estamos alinhando esse projeto e compartilhando com você tudo que nós estamos criando aqui nos bastidores, nos nossos bastidores. Muita coisa aqui, muita coisa. Nós temos muito e muito para oferecer e muito para receber de você. Muito obrigada pela sua participação. Compartilhe, participe e ligue para qualquer dúvida, qualquer comentário, né, Sandra? Mande o seu feedback. Mande, nós estamos acostumados com feedback. Um imenso beijo. Muita luz, muito amor a você. Eu, Kátia Félix, do Instituto de Desenvolvimento Humano Lakshmi, ao lado da psicóloga e dança-terapeuta Sandra Regina. Até mais. Catita, eu te agradeço muito. Um beijo. Obrigada, gente.